Irmãos, eu vou ler um texto grande hoje, que é um texto muito, muito profundo, maravilhoso, escrito por Paulo. E ele é muito explicativo. A própria leitura do texto já deixa bastante entendimento para os irmãos. Depois nós vamos fazer um pequeno comentário. Efésios 3, uma carta à igreja de Éfeso, escrita por Paulo. Hoje eu vou inverter a sequência aqui. Eu vou primeiro fazer a mensagem, depois eu vou fazer as publicidades, amém? Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos e apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Cristo em Israel, com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela sabedoria, pela direção. E pedimos, ó Pai, que seja conosco, nos abençoe nessa mensagem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo já bastante consolidado na sua fé, ele fala que é prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus. Então, e que nós precisamos seguir também esses exemplos de Paulo, que buscou a santificação. Paulo errou, mas ele é muito sábio e muito humilde ao dizer que, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, porque até ao menor dos que buscam a santificação, o Senhor dá a condição de ser ministro na sua casa, de proclamar a graça aos gentios, aqueles que estão ao nosso redor, que precisam ouvir a palavra. Quantas coisas o mundo tem ouvido aí de falta de sabedoria, pessoas que são cheias de ateísmo, né, e querem combater a Bíblia sem ler a Bíblia. Meu irmão, se você quer combater a Bíblia, você precisa primeiro ler a Bíblia para saber do que você está falando. Eu hoje mesmo teve uma pessoa que debateu comigo falando sobre a Bíblia, mas aí eu perguntei: quantas vezes você já leu alguma coisa na Bíblia na sua vida? Aí ele falou que nunca leu na Bíblia não, mas lê no folhetim. Então é difícil, a gente precisa estar buscando crescimento no conhecimento para que o Senhor possa nos dar a revelação, como Paulo fala aqui, né? Ele fala que esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. O que é profeta? Profeta é todo aquele que abre a sua boca para falar de coisas que vão acontecer, pela certeza que o Espírito Santo, profeta de Deus que eu estou falando, que o Espírito Santo coloca no seu coração.
se o Espírito Santo enche o coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Se você se encher de bobagem, né, de futebol, por exemplo, você vai falar só de futebol. Se você encher de corrida de carro, a sua vida vai ser falar de corrida de carro, porque a boca fala do que o coração está cheio. E nesse momento, principalmente, um momento tão decisivo para a salvação das nossas vidas, tem gente perdendo tempo e falando coisas tão absurdas, né? Coisas que não tem nada a ver. Portanto, encha do Espírito Santo, ouça, leia. Paulo fala aqui também que ele, assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre os mistérios de Cristo. Quando ledes, nós temos que entender também que naquela época não tinha livros, não, viu, irmãos? As cartas eram escritas uma a uma nos papiros, né, ou mesmo no couro de cabra, né, naqueles sefer, né, aqueles rolos. Então as cartas eram feitas assim. Hoje é fácil você ler. Hoje você quer ler uma Bíblia, só como exemplo, chegaram mais de 50 na KGB agora, né? Mas naquela época não tinha nenhuma compilada, né, com os livros juntos, não tinha nenhuma. Então assim, e eles já liam, procuravam ler, procuravam conhecer, né? E procuravam falar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para você crescer a sua fé, você precisa ouvir coisas boas da parte do Senhor. Isso aumenta a nossa santificação. O dia a dia que nós vivemos buscando as coisas do Senhor, né, é um dia a dia difícil, mas nós vivemos um momento chamado dispensação da graça de Deus. O que quer dizer isso? O que é dispensação da lei, dispensação da graça? Dispensação é a manifestação, é a forma como Deus se manifesta. Ele se manifestou pela lei no Antigo Testamento. A lei é toda ritualística. A lei ela é para lavar o homem por fora. Eu sempre uso esse exemplo, né? É para lavar o homem por fora. Então, aquele homem que veio do cativeiro do Egito, né, cheio de maus costumes, como, por exemplo, a escravidão, a idolatria dos egípcios, que Israel manteve a sua fé. Mas, mesmo assim, não deixou de ter a influência, né, das religiões, ou da religião do Egito. Tanto que quando Moisés demorou, segundo eles, né, no Monte Hermon, Monte Horebe, Monte Sinai, ele demorou 40 dias lá, eles fizeram um bezerro de ouro. E esse bezerro era uma alusão ao boi Apis, que era adorado no Egito, né? Então, eles tinham, porque alguns egípcios também vieram com o povo de Israel, né? Se aproximaram muito deles. A Bíblia não fala se eles se casaram, né? Casaram egípcios com judeus, mas é provável que sim, né? E porque vários vieram juntos, caminharam pelo deserto juntos, né? E foram na direção da terra prometida, porque eles passaram a amar o povo de Deus, né? Talvez muitos deles convertidos ali ao judaísmo. Então, eles receberam no Monte Horebe, Monte Sinai, as leis. E a lei é comportamental. A lei veio para lavar o homem por fora. Hoje, Paulo fala aqui que nós vivemos a dispensação da graça de Deus. A dispensação da graça. O momento em que Deus se revela pela graça, que é o próprio Jesus, né? E a nossa revelação, ela hoje é para nos limpar por dentro, para tirar o pecado, né, para tirar as angústias, as amarguras, né, e preencher com as bênçãos que Deus tem para nós. Então, essa é a dispensação da graça em que vivemos. E Paulo, ele, de uma forma firme, nós podemos ver que no que ele escreve com segurança de servo de Deus. Ele não escreve com autoexaltação, né? Ele diz assim,
E como por revelação me foi manifestado o mistério. Foi manifestado a ele mesmo, foi o que aconteceu mesmo. Então, ele escreve para que o povo possa entender que por revelação foi manifestado esse mistério a ele, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. E ele deixa claro que se naquela época pôde ser revelado a ele, hoje pode ser revelado a mim, pode ser revelado a você. Precisamos buscar, né? Aí ele diz assim quando ledes, quer dizer, o que ele escreveu, né, que são essas cartas todas, nós podemos alcançar uma sabedoria maior, porque essas cartas são inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usou a mão de Paulo, mas na verdade a orientação é toda do Espírito Santo. O Espírito Santo moveu Paulo na sua sabedoria e no seu conhecimento humano para nos trazer aquilo que o Espírito Santo queria revelar e queria mostrar naquele momento. E hoje o Espírito Santo continua querendo mostrar para mim, mostrar para você, para todos nós, quem é Ele, o que Ele é capaz de fazer, como pode mudar as nossas vidas e como podemos alcançar a esperança de que esse Jesus, que Paulo falou dele, esse Jesus que é a própria graça que vivemos na dispensação dele, vai voltar para buscar uma igreja fiel. E que nós possamos ser alcançados por essa grande bênção de vitória, porque o Senhor pode revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. E o Senhor tem revelado aos poucos, porque ele vai mostrando, à medida que as coisas vão acontecer, o Senhor vem revelando. Não é o que diz Amós 3,7? O Senhor Yahvé nada faz sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Aquele que vai falar por ele. Ele não vai revelar para uma pessoa que não vai se manifestar, uma pessoa que vai apenas colher e guardar aquilo para ele. Não. Está aqui claro, o Senhor, Amós fala sobre isso, o Senhor vai se manifestar para os profetas, para aqueles que vão professar a palavra do Senhor. Muitas vezes a pessoa fica assim, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Não fala porque vai falar e você não vai passar para frente. As experiências são para ser compartilhadas, irmãos. As experiências, eu vi um caso até bem próximo de mim, uma pessoa falando que teve diversas experiências no meio da família, experiência de cura, experiência de milagres. E eu falei assim, você falou isso na igreja? Falou com o seu pastor? Não. O Senhor se manifesta para que a glória dele seja exaltada. O exemplo de um sirva para o outro. Deus não precisa fazer milagre em todo mundo, o mesmo milagre, porque um tem que contar para o outro, compartilhar e viver o milagre que o outro viveu. E aquele vai viver outro milagre, outra bênção do Senhor. Não é verdade? É por isso que nós precisamos compartilhar aquilo que acontece conosco. Porque o objetivo do Senhor não é só nos curar. Porque se fosse, por exemplo, ele quer me curar, Por que ele não curou então fulano, o ciclano, o beltrano? Porque ele sabe que aquele em quem ele investiu bênção vai render frutos para o evangelho, vai trazer outras pessoas para conhecerem esse Jesus que ele viveu uma experiência, mas com essa experiência ele contaminou quem está próximo, contaminou no bom sentido, com grande amor, contaminou, levou, deu através da sabedoria, convenceu aquela pessoa de que esse Jesus que vive o momento da dispensação da graça, que é a própria graça, nos traz maravilhas, nos faz maravilhas.
O Paulo diz ainda também, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Irmãos, só Jesus pode nos levar a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós estamos vendo agora até uma proclamação aí de que não há outros mediadores, outra mediadora, né? Mas é muito evidente, muito claro, só Jesus passou pela cruz. Só Jesus passou pela cruz, né? Então, ele é o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Amém?